Fala galera, aqui quem fala é Felipe Carmelo e estamos iniciando mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu separei 10 possíveis temas muito fortes para a redação do Enem. Então no vídeo de hoje, um vídeo que também foi muito pedido, as pessoas procuram muito, mas qual será que vai ser o tema da prova do Enem, da redação desse ano? A gente sabe que na verdade é sempre difícil acertar em cheio no tema que vai cair. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode recolher uma série de temas que outros temas, inclusive que o Enem possa pedir, vai estar dentro desses grandes temas. Então, por exemplo, sabemos que o Enem, sempre a prova do Enem, ele é uma prova com proposta de intervenção, ou seja, você vai ter que solucionar um problema da sociedade brasileira. Ou seja, tem que ser alguma coisa, algum problema, alguma coisa que o governo brasileiro está precisando resolver e ele precisa de ajuda, precisa desse auxílio. Então, óbvio que não vão cair temas filosóficos, aquelas coisas mais da prova da USP, da Unesp, né? As redações do Enem acabam sendo um pouco diferentes, acabam indo sempre para a sociedade. Então aqui eu separei 10, né? Começando, o primeiro tema que eu separei, a primeira aposta que eu tenho para esse ano na prova do Enem, é um tema que tem sido muito debatido, inclusive dentro da política, né? Estamos num ano de eleição, que é o tema da segurança pública no Brasil. Por quê? O próprio tema da segurança pública no Brasil acaba envolvendo muitos outros, como violência urbana, né? A questão dos estupros, né? Que as mulheres no Brasil sofrem muito com estupro, os linchamentos, que é aquela questão, né? Que grande parte da população brasileira acaba fazendo justiça com as próprias mãos por causa de falta de segurança pública, principalmente nas regiões mais periféricas. Uma das questões que tem sido mais debatida entre alguns candidatos aí à presidência da República, por exemplo, a questão do armamento da população, que acaba também trazendo essa questão, porque hoje um fato é, o Brasil vive uma grave crise de segurança pública. As pessoas não se sentem seguras ao sair nas ruas, especialmente à noite. Então isso acaba tendo um agravante ainda maior em relação às mulheres. Então esse é um tema que eu aposto ser muito forte. Não necessariamente pode cair o tema a segurança pública no Brasil, mas algum tema dentro desse grande tema que é algo assim extremamente importante e que precisa ser debatido e resolvido com soluções, claro, propostas cabíveis aqui dentro do Brasil. Então esse foi o meu primeiro tema. O segundo tema que eu destaquei é outra também coisa que está muito em pauta aí na política atual, que é a situação do idoso no Brasil. A situação do idoso no Brasil também é algo complexo. Se a gente parar para pensar no atual governo Temer, é algo que tem sido muito debatido, a questão da reforma da Previdência e tudo mais. Então, o fato é, o Brasil, assim como qualquer outro país que tem se desenvolvido, né, que está em um processo de desenvolvimento, ele passa pelo processo também de envelhecimento da população. Simples. Cada vez mais as pessoas têm menos filhos, né? Cada vez mais as pessoas têm menos filhos e cada vez mais os idosos conseguem uma longevidade maior. Então a medicina vai avançando, os medicamentos vão melhorando, as pessoas vivem até mais tarde e cada vez tem menos filhos. Isso vai gerando com os anos o envelhecimento da população. Aí claro que tem que entrar em pauta, né, o debate da Previdência, como que vai ficar. Isso tem acontecido no Brasil. A gente tem exemplos como o próprio Canadá, que acaba incentivando a entrada de imigrantes por conta de que a sua população, além de ter pouca pessoa pelo espaço, né, a densidade demográfica no país é muito baixa, a população envelheceu muito, porque é um país muito desenvolvido, as pessoas quase não têm filhos lá, e tudo mais, toda essa questão. Então, esse é um debate importante, a questão da situação do idoso no Brasil, e que é um problema aí que o governo tem debatido para tentar resolver. Um outro tema, terceiro tema que eu destaquei, é a questão de algumas doenças aqui no Brasil, né, algumas doenças epidêmicas. O caso que tem sido mais citado é a questão da febre amarela. Febre amarela que voltou aí a assombrar várias regiões do Brasil. E aqui, né, é uma questão bem bacana, porque vocês que estudam no vestibular, vocês estudam a febre amarela em biologia, o que acaba dando bastante argumentos. Se a questão da febre amarela e das doenças não cair na redação, com certeza estará presente nas questões de biologia. Então é um tema aí que vale a pena você estar estudando muito bem, quanto mais argumentos você tiver, saber como que funciona, como erradicar essa doença, como combater, melhor assim.
outro tema, o quarto tema que eu destaco, é a questão da mobilidade urbana, principalmente nas metrópoles, nas grandes cidades aqui no Brasil. Então, como assim a mobilidade urbana? Hoje o Brasil ele tem um grande problema, né? Principalmente nas metrópoles como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. O que acaba acontecendo? O trabalhador ele demora muito tempo para se deslocar, né, do seu local onde ele mora para o seu local de trabalho. Muitas vezes ele perde um dia inteiro fazendo isso, né, entre indo e voltar. É claro que no horário de almoço muitas vezes acaba nem voltando porque não dá tempo para sua casa, acaba ficando pelo trabalho mesmo. Isso é um grande problema. Isso é um grande problema por dois motivos. Uma é o tempo que ele demora. O trabalho, o cansaço que dá de você fazer, às vezes tem que pegar um ônibus, um metrô e tudo mais. E outra é o valor, que acaba ficando caro, pesando no bolso para o trabalhador que todos os dias tem que fazer isso. Então essa é uma questão muito complexa. E traz outros problemas também. Por exemplo, cidade como São Paulo, muito carro, muito ônibus e pouco metrô. Isso é um grande problema. Por quê? Inchaço no trânsito, inchaço urbano, né, poluição sonora, poluição do ar, muitos carros na rua, enfim, acaba gerando um caos, né? Então o transporte público e o pouco de transporte público que tem comparado ao número de veículos acaba muitas vezes não sendo de qualidade. Os ônibus ficam superlotados porque não tem ônibus suficiente, muitas vezes acaba sendo caro, demora para chegar até o lugar, enfim. A questão da mobilidade urbana, isso não só nos grandes centros, mas principalmente nos grandes centros. Cidades do interior muitas vezes tem poucos ônibus, passa de mais de uma em uma hora, demora, às vezes não passa ônibus em todos os lugares, enfim. A mobilidade urbana é um problema que o Brasil vive hoje. E acaba envolvendo uma outra questão, que é a questão do meio ambiente, que o Enem adora, né? Muitos carros poluindo, enfim. Quinto tema que eu separei para vocês é a questão dos acidentes de trânsito ou nas rodovias aqui no Brasil. Outro tema muito forte. Por que esse tema é muito forte? O Brasil está entre os países que mais sofrem com acidentes de carros e motos no trânsito, nas rodovias. O número de pessoas que morrem por conta de acidentes no trânsito é extremamente elevado aqui no Brasil. Isso é um grande problema mesmo. Então, claro que as principais vítimas são pessoas que têm moto, que o acidente geralmente é fatal. Enfim, são muitos acidentes envolvendo carros, envolvendo caminhões, envolvendo motos, tanto na estrada quanto dentro do trânsito na cidade também. Então essa é uma questão bem cara do Enem também, a questão do trânsito. Como conseguir resolver esse problema? Né, o que está acontecendo? Falta conscientização das pessoas, falta propaganda, falta incentivo do governo, enfim. Qual é o problema? É uma questão a se pensar muito. Sexto tema que eu decidi, que é a questão também, que hoje não tem como não falar sobre isso, que é o uso das redes sociais no Brasil. Na verdade, a gente até poderia colocar mais geral, o uso da internet. Porque hoje a internet é uma realidade. Isso é consolidado. Né? As pessoas, hoje, as gerações que estão nascendo hoje, já nascem com o celular na mão. Né? Então, a criancinha, desde pequena, tem acesso, muitas vezes já tem até redes sociais, mexe no WhatsApp, enfim. Essa é a nova geração, que nasce já na internet. Só que isso é bom, claro, a internet é um super avanço, sensacional, só que o mau uso dela pode trazer muitos problemas, como crianças caindo em casos de pedofilia pela internet, sendo enganadas, enfim, entrando em contato com pessoas perigosas, ou entrando em conteúdos não próprios para a idade, ou violência exacerbada, enfim, até a internet é terra de ninguém, você pode ter acesso a qualquer coisa ali. Então, essa questão é um problema, né? Porque hoje você tem que conciliar, saber como usar. É na própria questão da escola, né? As escolas públicas com certeza deveriam ensinar hoje a criança desde pequena a mexer na internet. Porque ela sabe que essas gerações ela vai mexer na internet. Então isso deveria ser colocado como obrigatório e evitaria outro tema, né, que é a questão da fake news. Porque hoje é a questão das notícias. As pessoas veem mais notícias pela internet do que pelos jornais. E aí é que entra a questão. Como identificar quando a notícia é falsa? Como não? Como saber? Então a criança ela deve saber utilizar a internet desde pequena. Ela tem que ser incentivada desde pequena a saber utilizar essa ferramenta, que se ela souber é sensacional. Então a questão das redes sociais, a questão do uso da internet de uma maneira geral
é algo que deve ser muito debatido. Sétimo tema que eu escolhi é a questão dos direitos da população indígena e sua inclusão na sociedade. Se a gente analisar os últimos anos da prova do Enem, eles têm tratado muito o lado social, as questões das minorias. Então, ano passado tratou da educação para surdos, tratou também nos últimos anos aí a questão da intolerância religiosa, tratou também da violência contra a mulher, já tratou do imigrante, haitianos e bolivianos aqui no Brasil. Então o Enem tem tratado de algumas minorias, ido mais para a questão social. E a questão da população indígena é um grave problema do Brasil. É um grave problema. Daqueles que aqui estavam primeiro e hoje pouco tem. Foram dizimados historicamente falando. Mas hoje poucas terras são demarcadas, e essas demarcações em grande parte não são respeitadas. Indígenas morrem todos os dias no Brasil, grandes proprietários de terra acabam querendo pegar essas terras demarcadas e matam os indígenas, enfim, principalmente na região norte do país, onde tem pouca fiscalização. É uma questão complicada. E outra questão envolvendo o indígena é a questão da inclusão dele na sociedade. Porque aqueles indígenas que querem continuar vivendo no seu estilo, nas terras demarcadas, sem problema. Mas e as populações indígenas e seus descendentes que querem viver na sociedade urbana? Como incluí-las? Como incluí-las nas escolas? Temos as cotas para os indígenas, tudo, mas é uma questão ainda muito pouco avançada. Então, como debater essa questão? É algum tema que pode vir a estar presente na redação. Oitavo tema, a prática do bullying e do cyberbullying nas escolas brasileiras. Ainda mais com a questão da internet, hoje o cyberbullying tornou-se muito forte. Então o bullying, acho que todo mundo já ouviu falar, quando alguém sofre uma agressão física ou verbal, ou as duas. Então, falando a grosso modo, quando alguém é humilhado na frente de outras pessoas. Então, aquele famoso gordinho que todo mundo zoa ele na escola porque ele é gordinho, enfim, coisas desse tipo. E a pessoa acaba se sentindo muito mal, inclusive levando muitas ao próprio suicídio. Então o bullying é um negócio grave, e com a internet o bullying tornou-se ainda maior, porque espalham imagens às vezes da pessoa, tiram sarro dela, enfim, é uma questão que deve ser debatida. E dentro das escolas a questão do bullying é muito forte entre os jovens, levando a questões, até muitas vezes casos de violência dentro da escola. A pessoa volta revoltada que sofreu bullying, quer matar todo mundo, quer partir para cima, acaba gerando brigas feias dentro da escola. Então é uma questão a ser muito debatida também. Nono tema que eu separei, a questão da doação de sangue no Brasil. Isso é um problema que a sociedade brasileira está vivendo. Acho que todo mundo que tem acesso à internet, no jornal, consegue perceber isso. Falta sangue, falta doador. Principalmente para aqueles tipos sanguíneos mais específicos. E isso envolve outros temas, como por exemplo a questão da homofobia. Porque aqui no Brasil há lei que proíbe a pessoa homossexual de doar sangue, o que é um absurdo. Já se provou, que quem estuda aí biologia sabe que isso não tem nada a ver, é um preconceito. É um preconceito isso aqui. Não é nada biológico, é um preconceito. E isso é muito forte, porque então acaba envolvendo um outro tema que pode ser que venha a cair aí no Enem, que é a questão da homofobia e a questão da doação de sangue. Milhões de litros de sangue são desperdiçados, deixam de ser doados no Brasil por conta dessa lei, por exemplo, que não permite os homossexuais de doar o sangue. Então, além de ser preconceituoso, prejudica muito. Prejudica muito. E também envolve outros temas, como o medo das pessoas. Tem muitas pessoas que ainda parece que não tem muito acesso à informação, acaba tendo medo de doar sangue. Enfim, o que falta? Será que falta informação, falta incentivo? Nessa parte é uma questão também muito interessante. Muitas pessoas morrem às vezes nos hospitais por falta de sangue, por falta de doador. E para finalizar os 10 temas, eu destaco o uso de agrotóxicos na agricultura brasileira. Por quê? Sabemos que a agricultura é um dos pilares da economia brasileira. A agricultura é fundamental. Tanto a agricultura familiar principalmente para nós consumidores, entre 70% e 80% do que a gente tem em nossas mesas na hora de comer vem da agricultura familiar, e a agricultura mais extensiva que vai principalmente para fora, para os países de fora. O fato é que o Brasil é muito forte na parte da agricultura, porém o Brasil está entre os 10 países
em que a população mais consome agrotóxicos do mundo. Ou seja, o uso indiscriminado, muitas vezes, de agrotóxico nas plantações, enfim, prejudica muito a questão da saúde. Além de você prejudicar o ambiente, que é outro tema que o Enem adora, né? Você pode prejudicar o solo, atingir lençóis freáticos com o uso indiscriminado de agrotóxicos. A própria saúde de quem consome esses produtos acaba sendo muito prejudicada com isso. E o brasileiro ingere muito agrotóxico. Então é outro tema aí que pode vir a cair, ou na prova, ou em tema de redação. Bom, gente, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Estudem esses 10 temas, porque, como eu falei, são temas extremamente fortes para a prova, tanto para o tema de redação quanto para questões da prova. Então fiquem muito atentos a isso. Qualquer dúvida, podem me procurar nas redes sociais, @FelipeCarmelo, meu Instagram, né, minha página no Facebook, Felipe Carmelo com 2 L's. Podem estar me procurando para tirar dúvidas. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.